Um abraço, seja bem-vindo. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, tudo bem? CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política. Aqui conversamos sobre Roraima. Hoje eu tenho uma grata felicidade de receber uma mulher, uma liderança política, uma figura que está surgindo aí como uma das pessoas que querem discutir um Estado includente, um Estado melhor, um Estado onde a mulher exerça o seu papel político. E para mim é uma grande felicidade todas as vezes que o CFA recebe uma mulher aqui para podermos estar conversando. Hoje eu trago aqui para vocês Trince, uma figura maravilhosa. Trince, quando nós começamos a nossa entrevista, tem uma pergunta que ela é igual para todo mundo. Quem é Trince Maia? E aí, Fábio, tudo bom? Prazerzão estar aqui contigo. Sempre é uma pergunta muito difícil, acho que todo mundo acha isso, falar de si, né? Então, eu sou Trince, como você falou, eu tenho 22 anos, sou acadêmica de História da Universidade Federal, sou nascida e criada aqui em Roraima, filha de professores, neta de professores, sobrinha de professores, e não podia escolher um curso diferente, né? Sempre tive nesse mundo educacional. Sou filiada ao PSOL, sou da tendência Movimento Esquerda Socialista, sou integrante do Coletivo Juntos. Você integra esse coletivo Juntos. O que é esse coletivo Juntos? Fala aí para gente. Então, para falar do Coletivo Juntos, preciso contar um pouquinho da história dele, né? A gente está atuando aí há 9 anos. Nós fundamos em 2011 o Coletivo Juntos. Não compunha ainda a formação do coletivo, né? Que a gente só fundou o coletivo aqui em Roraima ano passado, em outubro do ano passado. Mas né, já acompanhava um tempo antes da formação aqui a atuação desse coletivo. Né? Então, ele surgiu lá em 2011, inspirado em manifestações internacionais, como a Primavera Árabe, que lutou contra as ditaduras no Oriente Médio e no Norte da África, Wall Street, que lutou contra um hegemonismo político e econômico nos Estados Unidos. E aí a gente tem uma proposta de organizar a indignação, né, que é o nosso grande lema do coletivo. Então, aí a gente vai organizar nossas indignações nos espaços que a gente compõe. Então, as universidades, as escolas, comunidades, bairros, enfim, locais de trabalho, que a juventude está inserida e que precisa se organizar para lutar. Então, e aí, 2011, 2 anos depois, explode as manifestações em 2013, né, contra o aumento de 20 centavos no transporte público em São Paulo, e que acabou aglomerando outras pautas, né, como maiores investimentos no serviço público, né, de melhoria no serviço público, reformas sociais, né, reformas sociais que naquele período o governo do PT estava timidamente querendo propor, né, mas que acabou não realizando. Então, a gente viu ali em 2013 um horizonte, né, de possibilidades de avanço nas manifestações e que 2013 respingou, né, na eleição de 2014, enfim, e que tem refletido ainda em outros espaços, porque tomou alguns rumos, enfim, não cabe aprofundar aqui 2013. Mas, enfim, e aí a gente esteve presente nas resistências contra os retrocessos do governo Temer, contra o golpe, né, que a presidenta Dilma sofreu, e o liberalismo escancarado que começou com o Temer, né, com a reforma trabalhista,
com os cortes de bolsas nas universidades, né, principalmente na pós-graduação. Enfim, e aí a gente vem com o Ele Não, em 2018, contra o avanço do bolsonarismo da eleição. E também quero aqui promover um pouco, né, que nosso coletivo acabou elegendo 3 deputados federais, né, a Sâmia Bonfim, em São Paulo, a Fernanda Melchiona, no Rio Grande do Sul, e o David Miranda, que posteriormente, né, que ele foi o primeiro vereador no Rio de Janeiro, inclusive o primeiro vereador gay da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e que quando o Jean Willis sai, ele entra como deputado federal, né? Então a gente tem uma representação no Legislativo Federal. E, enfim, as nossas pautas são de uma luta antissistema, né? Anticapitalista. E a gente acredita que esse anticapitalismo ele precisa ser internacional, porque o capitalismo ele é globalizado, e então a gente precisa criar esses laços com os nossos outras nações, né, para a gente fortalecer a luta dos trabalhadores, da juventude e fazer resistência a esse extrema-direita que vem avançando no mundo inteiro, né? E para isso a gente precisa ter uma educação popular, uma educação libertadora e emancipatória. E eu falo emancipatória porque a gente tá dentro de um cursinho preparatório que se chama Emancipa e que ele atua em diversas capitais do país, nas regiões periféricas, e que auxilia aí essa galera que não tem oportunidade ao ensino público de qualidade e, enfim, a esses cursinhos super caros aí que, enfim, acabam retirando essas vagas dessas pessoas, né? Então a gente está aí auxiliando essa galera a entrar nos espaços que deveriam ser mais democráticos, né? O mais próximo que a gente tem aqui no norte é em Manaus, né, que o Emancipa está se iniciando por lá. E, enfim, a nossa pauta também, ela é antirracista, né? A gente, por ser anticapitalista, a gente precisa ser antirracista, lutar pelos direitos dos LGBTs, dos indígenas, dos negros e ter uma mobilização permanente, né? Os avanços que a gente vai tendo precisa ter ainda ter a resistência e organizar melhor as nossas demandas e ir lutando por elas. A gente não defende esse Estado que está aí, um Estado burguês que exclui a classe trabalhadora e que não dá mecanismos de fatos de inclusão. Então, o nosso coletivo está aí para transformar uma sociedade, né? A gente não acredita nesse estado que está aí e que a gente precisa transformar. Então, a gente precisa ser antissistema, porque não basta só ter a reforma, né? O passo para chegar no antissistema é através das reformas. Mas aí a gente precisa avançar para um outro sistema. É isso aí, Trícia. Eu acho que é construindo esses elos, né, que levam aos juntos que vocês construíram, né, dessa unidade da juventude em torno da superação desse estado excludente. Mas eu quero que tu fale um pouquinho sobre uma luta que o Juntos faz e que eu admiro muito, que é a luta contra a emenda constitucional 95, a PEC do teto dos gastos. Como é que você vê essa PEC? Então, o governo Bolsonaro e a grande mídia, eles vêm pregando aí uma ideia de que o Estado está muito inchado e principalmente a culpa é dos servidores federais, né? A gente viu recentemente uma reportagem do Jornal Nacional que coloca a culpa inteira nos servidores federais. E a gente sabe que isso é uma falácia. Quando você vai pegar os dados reais sem serem manipulados, né? Manipulados que eu digo, vistos de outra forma, a gente vê como o governo Bolsonaro ele tem essa ideia liberal de um Estado mínimo, né? Uhum. E ele quer cortar em áreas que são bastante importantes para um progresso de Estado, né? Na educação, na saúde.
E é isso, é o projeto Leão, que eu chamo de Leão do Paulo Guedes, né? Que quer destruir o Estado, é o desmonte total. E para isso eu vou cortar gasto e isentar Itaú, enfim, os banqueiros aí, que são os que deveriam bancar a gente, né? Porque uma das nossas pautas também é taxar fortunas, que não são taxadas, né? E eles ficam colocando toda hora a culpa no inchaço do Estado, mas isenta impostos, dá incentivo fiscal para empresas, enfim, a contradição, né, desse liberalismo. Além de isentar, né, grandes fortunas, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não taxa remessa de lucros para o exterior. É triste essa situação brasileira. Ah, você falou que é do PSOL, falou de uma bancada que ela é ligada ao PSOL, mas o Juntos ele não é exclusivo do PSOL. Ou só filiados, jovens filiados ao PSOL podem participar. Explica um pouco isso. Então, ele é um coletivo que ele é ligado a uma tendência do PSOL, que é o Movimento Esquerda Socialista, o MES, né? Mas não, a gente tem um vínculo ideológico, né, de luta, mas não necessariamente você precisa ser filiado ao PSOL para compor o coletivo. Se você acredita num movimento de juventude radical, coerente, que quer mudar esse sistema, fazer resistência a esse sistema, você pode se associar e não precisa necessariamente ser filiado ao PSOL. Mas a gente deixa bem claro que a nossa ideologia é essa e que condiz muito com a do Partido Socialismo e Liberdade. O ano passado, em 2019, nós tivemos, né, protestos, principalmente o primeiro semestre, né, aqui em Boa Vista, com jovens participando efetivamente. Você acha que dentro de Boa Vista, dentro de Roraima, nós começamos a viver uma nova fase da luta política dentro de Roraima, com os jovens se inserindo nesse processo de disputa política? Eu não consigo enxergar como uma nova fase. 2019 foi bastante importante para o movimento estudantil. O tsunami da educação foi surpreendente, né? A gente teve uma manifestação, o primeiro tsunami em março foi incrível. A gente uniu a pauta do corte de 30% que o Weintraub propôs às universidades federais. Foi uma pauta que eu considerei muito sensível e que mobilizou os acadêmicos da Universidade Federal. A gente se uniu com o Instituto Federal também e nos unimos com a classe trabalhadora naquele período de luta contra a reforma da Previdência. Para mim, assim, da minha trajetória no movimento estudantil, foi um marco muito importante, aquelas manifestações do tsunami. Mas aí depois a gente teve na segunda a gente enfraqueceu e na terceira também. Então, e depois, durante o ano, a gente não conseguiu mais fazer toda aquela mobilização que a gente conseguiu na primeira, porque o Weintraub retornou, né, na decisão. E, enfim, a gente não conseguiu mais mobilizar os estudantes. É uma coisa muito, muito complexa aqui, né? Porque a gente deveria ganhar força, já que a gente viu que ele recuou com a mobilização estudantil. Mas não foi isso que aconteceu. Parece que teve um efeito contrário aqui em Roraima. E a gente sabe, né? O cenário que a gente enfrenta aqui. Um cenário com a direita quase majoritariamente, né, tanto nas universidades quanto na sociedade em geral aqui. Então, eu não considero que de 2019 para cá a gente tenha entrado numa nova fase. Eu não vejo aí um cenário de ruptura, sabe? Mas eu vejo um cenário um pouco enfraquecido. E eu dou exemplo como na eleição para o DCE, por exemplo, que foi uma eleição que eu não via há muito tempo ali na universidade, né? Em 4 anos eu não tinha visto, que com debate, com chapas indo nos blocos, nas salas, conversar com os alunos, e a gente só teve um alcance de 532 alunos, de uma comunidade média aí de 5.000 a 6.000 alunos. Então a gente vê como a galera não se interessa, é despolitizada, falta
um estudo político, de se entender como estudante, qual é o meu papel dentro da universidade, enfim. E eu não digo muito pelo movimento secundarista, eu não participo tanto, eu já não participo mais, né? Mas eu vejo que ali também falta ainda uma politização, enfim. Então eu não consigo enxergar agora uma nova fase. Eu acho que a gente meio que estagnou. Eu trago essa nova fase, assim, porque na perspectiva da participação mesmo, sabe, Trince, da juventude, porque era a juventude em Roraima, ela estava tipo dormindo em berço esplêndido, né? Você fazia movimentações políticas, né? E você via um pouco jovens, né? Tanto que, por exemplo, na grande paralisação que teve em 2017, foi 2017, você tinha poucos jovens, tem muito trabalhador, mas pouco jovem. Mas assim, eu entendo, né? Mas eu vejo assim, eu vejo com muita satisfação, né? Quando eu vejo jovens participando e reivindicando direitos, dá uma perspectiva muito boa. Mas eu queria te escutar agora, já que você trouxe essa questão, né, das manifestações do Weintraub, recentemente nós tivemos a notícia de que o governo federal parece-me que elaborou um orçamento do Ministério da Defesa maior do que o orçamento do Ministério da Educação. Como é que você vê essa situação dentro do Brasil? Um sistema, um processo de educação já tão desvalorizado, como é que tu vês essa realidade? Sabe, quando eu vi essa notícia, me veio na cabeça o período da eleição, da eleição, né, do processo eleitoral. E no Dia dos Professores, o Bolsonaro foi visitar um quartel. Aquilo Lembro. foi muito, muito significativo, sabe? Ali ele mostrou que a prioridade dele não ia ser educação. E não me surpreende esse corte. Para mim é um desmonte mesmo da educação, não é prioridade. É um governo neoliberal que quer destruir todos os âmbitos educacionais, tanto da graduação como do ensino público. A gente vê aí um MEC. O que o MEC fez, né? Quais foram as mudanças reais que ele propôs durante esses 2 anos? Estamos aí vivendo um período de pandemia. Qual é a alternativa que o atual ministro está propondo para as escolas, para as universidades federais? A gente está jogado ao mausoléu e com cortes de gasto ainda, sabe? Então, um gasto, né, que é, na verdade, investimento, né? Investir em educação, melhorar diversos aspectos da nossa sociedade. Então, é bastante preocupante, mas nada surpreendente, ao meu ver, já que ele sinalizava a todo instante isso, né? Ele não tinha plano para as creches, ele não tinha plano para erradicar o analfabetismo. Então, assim, eu acho que a gente fica se perguntando o que esperar de pior desse governo. Você traz um lema que né? O que que vai vir amanhã? A gente fica a esperar, né? O que esse governo vai trazer de ataques no próximo dia. Mas tu falou de cortes, eu quero te escutar sobre corte. Né? Foi anunciado, né, um corte de 6 bilhões para as instituições federais de ensino superior, que envolve tanto, né, os IFES quanto as universidades e o Colégio Dom Pedro, outras estruturas que existem. Como é que é? Como é que você vê? Porque é um corte maior do que foi proposto ano passado, né? E num momento em que não dá para mobilizar, que você não pode chamar os estudantes. Como enfrentar esse corte, Trince? Esses cortes, eu acho que a galera que a gente ainda não está frequentando a universidade, quem é que está se informando, quem é que está indo atrás, né? Eu venho percebendo esses cortes profundamente desde que ele entrou. Eu sou bolsista na universidade, sou bolsista SEAP, eu faço um trabalho administrativo, né? E eu fiquei ali, meu Deus, vão cortar minha bolsa, né? A bolsa que eu conto, né, todo mês. E eu tô inserida dentro de um programa que se chama PIBID, né? O Programa de Iniciação à Docência. E recentemente, né, nesse projeto de 2020 a 2022, a CAPES, né, fez um corte absurdo
de bolsas e de subprojetos também, de prioridade, subprojetos no caso das licenciaturas, né? Quem ia ser prioridade. Então, assim, desde o início dessa gestão, a gente vê esses cortes nos programas e a gente vai sentindo diretamente. Quando a gente vê a universidade, por exemplo, quando propôs o corte de 30%, propondo racionar a energia, a água, enfim, o serviço terceirizado de limpeza, enfim. E nesse momento é tão difícil mobilizar porque presencial a gente já enfrenta um cenário difícil, né? Não querendo ser pessimista, mas sendo realista. A gente sabe, quem está dentro do movimento estudantil sabe como é difícil, né, mobilizar por aqui. Enfim, a gente tem que trabalhar por meio das redes, dos nossos centros acadêmicos, do Diretório Central dos Estudantes, propor questionamentos mesmo. Onde é que afeta esses gastos na gente? Porque parece que as pessoas só reagem quando toca na ferida, né? Então, por exemplo, as pessoas só se viram num cenário difícil quando viram que não ia mais sair a bolsa do pró-acadêmico, por exemplo, que tem lá na UFRR, que atende mais de quase 2.000 alunos, sabe? Então, assim, é bem complicado, e atuar dessa forma virtual é ainda mais complicado. Então, assim, a gente está bastante desmobilizado, por exemplo, por ensino remoto. Não vi que teve uma mobilização de fato dos alunos irem questionar, enfim, se mobilizarem para propor uma alternativa para encarar esse período de pandemia. Trince, tu falas do ensino remoto, né? O Diretório Central dos Estudantes, eu acho que aprovou a proposta, não sei qual foi a posição, né? Poderia falar sobre essa posição do DCE, mas como é que a universidade está discutindo isso? O acadêmico que não tem, por exemplo, internet, computador, vai ter acesso mesmo e condições de ter essa aula remota? Recentemente eles lançaram dois editais, um para assistência de comprar algum computador não, acho que o valor é R$800, né? Não dá para comprar um computador, talvez usado, enfim. Para você comprar um aparelho para você poder assistir às aulas, né? Então acredito que seja 500 alunos que vão poder receber esse auxílio de R$800. Eles vão concorrer para poder comprar esse aparelho para assistir às aulas. E lançaram outro edital, por 2.000 vagas, se eu não me engano, com um auxílio de R$100 para adquirir dados móveis, né? Comprar internet para assistir às aulas. A grande questão é que, será que abrange 100% do alunado da Universidade Federal? Uhum. E os alunos indígenas do Insiquirão? E a galera que mora no interior, que participa da educação do campo, por exemplo? Uhum. Sabe? Então, não é fácil. Não é fácil. É uma forma de querer pagar esse período que a gente ficou parado, mas não é inclusivo. Não passa longe de ser totalmente inclusivo. Acho que ainda deveria melhorar a proposta. Acredito que falta mais coisas aí. A gente vê uma lógica bem perversa, né, nesse processo como um todo, porque tenta-se dar ao processo de ensino e aprendizagem, né, da educação, a lógica produtivista da indústria, né? Nós percebemos isso nesse momento de pandemia que a gente vive. Eu costumo ver as pessoas, não, mas eu não posso perder o ano. Não é uma questão de perder o ano, é uma questão de você garantir acesso, né, como a Constituição diz, igualitário a todos. E não é só uma questão de ter dados, né, Tríncia? A gente sabe que, por exemplo, dependendo de onde você mora, na cidade de Boa Vista,
não existe essa internet disponível, né? Muitas vezes a internet móvel já não funciona, ainda mais uma internet por fibra ótica que não atende hoje, se eu não me engano, não chega a 60% da cidade de Boa Vista. Mas eu quero te escutar ainda sobre essa situação dos estudantes. Eu queria ver o teu olhar um pouco diante da Covid. Nós temos aí a pandemia, né? A pandemia ainda está, o vírus aí circulando, matando pessoas, na nossa cidade e no nosso país. Mas como é que foi a política de apoio aos acadêmicos, aos estudantes? Aqueles estudantes que dependiam exclusivamente da universidade, eles foram observados nesse momento de fechamento de todos os serviços? Os alunos da Universidade Federal, eles têm acesso a 7 auxílios, né? E esses auxílios, boa parte foram cortados, como, por exemplo, repografia, auxílio transporte, enfim, diversos dos 7 só foram mantidos 2, que eu acredito que seja o auxílio moradia e o auxílio alimentação. Se eu não estou enganada, não tenho certeza, mas foram só 2 que mantiveram. E a bolsa maior, que é a pró-acadêmica, eu já tinha citado aqui, ela foi cortada, porque o aluno não está mais prestando o serviço administrativo. Então, o que eu percebi da universidade é que ela não se importou com o aluno que, por exemplo, vem do interior, que vai morar na cidade, e que ele precisa de todos esses auxílios para ele se manter lá. Então, eu acredito que muitos não têm acesso a esses dados, mas muitos passaram. Eu participo de um grupo de WhatsApp aqui dos bolsistas, muito passaram bastante necessidade de não ter condições de pagar o aluguel, ser despejado. Então, a universidade ela se virou de costas para esses alunos, né? E eu falo e eu digo que essa atual gestão, da Universidade Federal, ela foi negligente desde o início do semestre. A gente teve ali só uma semana, né, do início das aulas, mas aí a gente não tinha o RU, por exemplo. Como é que está o RU? Será que quando a gente voltar da pandemia, o RU já vai estar funcionando? Porque era uma obra lá infinita de diversos atendimentos de higiene que tinha que ser feito no restaurante. E é um processo gigante, demorado, do processo de licitação, de empresa, não sei o quê. O aluno fica à mercê, sabe? E aí a gente entrou no período de pandemia e essa pauta, pelo visto, ela não está muito em evidência no movimento dentro da universidade. Então, deveria ser uma pauta que, além do atendimento para esses alunos, também teria que manter a pauta do RU, porque a gente periga de voltar o semestre, né, presencial, e não ter o RU. Então, eu particularmente, vejo desde o início dessa gestão virando meio de costas assim para os alunos, não dando muita importância para as necessidades que eles têm. Eu te fiz essa pergunta porque eu vi coisas absurdas. Aqui, por exemplo, Boa Vista, nós tivemos a suspensão daquele tique, daquele cartão do estudante pega ônibus, né? Como se o estudante não tivesse que se locomover para resolver coisas. Nós tivemos, por exemplo, no ensino básico, o estudante tinha que pegar, do ensino médio, tinha que pegar as apostilas na escola. E ele teve que pagar o preço cheio da passagem. Então, a gente viu coisas dessa forma, e muitos dos acadêmicos, se eu não me engano, dependem do RU para poder se alimentar, né? E o RU ficou fechado esse período todo. Sim, o RU ficou fechado, e ainda bem que tu citou essa questão do transporte, porque foi a primeira coisa o primeiro auxílio que eles suspenderam. O aluno não vai mais andar de ônibus, não precisa mais do auxílio locomoção lá que a universidade dava. Então, assim, realmente não tem o trabalho de extensão, de olhar a comunidade, entende? São diversas formas, foca muito no ensino, pouco na pesquisa e muito menos no ensino extensivo, sabe? Agora que, por exemplo, eles estão reagindo com posto médico, agora que eles estão disponibilizando testes para Covid no posto
médico da universidade. Demorou tanto tempo, né? 5, 6 meses para reagir, tomar uma alternativa, saber como é que está a situação dos alunos. A mesma coisa dos questionários que eles passavam, todos online. Não existe uma forma de call center, sabe? Eles não vão atrás, por exemplo, de um call center para consultar esses alunos, os alunos que não têm acesso à internet, né? Então, eles não buscam outras alternativas, sabe? É sempre... E aí eu fico curiosa de saber o que aconteceu com o orçamento da universidade, para onde é que foi destinado o dinheiro que vinha para as bolsas dos acadêmicos, sabe? Fico curiosa de querer entender o orçamento da universidade. Eu acredito que essa é uma pergunta que precisa ser respondida não só pela Universidade Federal de Roraima, mas por todas as estruturas públicas do estado de Roraima, porque vários serviços eles foram suspensos, aí você ficou praticamente com pagamento de pessoal apenas, mas os gastos parece que continuaram sendo feitos. Trince, eu quero te fazer uma pergunta que ela é triste, né, pela realidade que a gente vive no nosso país diante desse governo, e diante desse caos que a pandemia demonstrou, da incapacidade administrativa, não só do governo federal, mas do governo do estado de Roraima e do governo municipal. Mas eu queria a tua opinião, como jovem, como é que você vê o governo Bolsonaro? Eu lembro também no período eleitoral, eu estava... No início eu não acreditava na força do Bolsonaro. Tava assim, não, esse cara é muito louco, não vão deixar ele ganhar, né? E aí veio a bomba. Não consegui nem ir trabalhar no segundo turno. Paguei uma multa ali no TRE porque eu não consegui ir. Então, abalada que eu fiquei com o resultado do primeiro turno. E eu não consigo ter esperança de bons horizontes nesse governo. O que mais me transtornou nesse período todo foi essa questão das queimadas na Amazônia, sabe? Aquilo me deixou muito, assim, perdi totalmente a esperança de mobilização, de poder lutar contra tudo isso que vinha acontecendo, porque a queimada na Amazônia, ela é irreversível, né? O óleo despejado no litoral nordestino também um impacto irreversível, daí que a gente não viu mobilização do governo federal. Então, o cenário que eu vejo é de desesperança, de desemprego, de privatizações e de muito, mas muito retrocesso. A gente vê um cara totalmente ignorante, que é machista, misógino, tudo das pautas ruins que a direita carrega, esse cara representa. Então, para mim, como jovem, eu só vejo um futuro sem oportunidade e de desemprego com as políticas que esse governo vem tomando. E eu até compartilho uma angústia de alguns amigos que pensaram, meu Deus, vão privatizar a universidade. Eu imagino que isso não seja um processo fácil, mas muitos pensaram, meu Deus, a universidade vai ser privatizada e eu não vou conseguir terminar meu curso. E é esse o medo que diversos acadêmicos, não falo só da universidade pública, o pessoal que depende de ProUni, FIES, também tem esse medo, né, de não conseguir terminar a graduação e ver aí o desemprego e a informalidade crescendo absurdamente, né? Muita gente qualificada, desempregado ou em situação de desvalorização profissional. Os ataques são grandes e eu, por exemplo, sou o tal do novo Fundeb, eu tenho uma visão de que esse novo Fundeb vai ser um problema, sabe, Tris? Porque criou-se algumas armadilhas ali dentro muito perigosas, onde nós podemos ter, inclusive, a redução de recursos.
para o investimento em educação. Eu quero te fazer uma pergunta bem provocativa para o cenário da conjuntura política de Roraima, relacionada aos imigrantes. Nós sabemos que não o povo de Roraima, porque muitas foram as residências e muitos foram os roraimenses que ajudaram os venezuelanos no momento de maior fluxo migratório. Mas nós tivemos uma xenofobia institucional muito pesada, principalmente pela imprensa. E ano passado a universidade destinou uma sobra de vagas para que fossem preenchidas, né, por venezuelanos que prestaram vestibular e tudo. Eu queria escutar a posição dos juntos dessa realidade como toda, especificamente sobre essa questão dessas vagas, dessa sobra de vagas que foram destinadas aos venezuelanos. Bom, como eu falei, a nossa luta é internacional, né? A gente não pode se virar contra os nossos né, parceiros aqui do lado, parceiros comerciais, inclusive, e que estão em crise e que a população, né, migrou para cá em busca de oportunidades, de emprego, até mesmo para se alimentar, né, que estavam passando fome por lá. Sobre o processo da universidade, eu só consigo perceber ainda mais como nós somos retrógrados, como a gente não mira num horizonte de progresso, sabe? Porque ofertar oportunidade para essas pessoas se qualificarem, terem uma graduação, reflete diminuir o número de pessoas, por exemplo, na rua, dar oportunidade para elas conseguirem emprego, por exemplo. E esse processo aí foi no final do ano passado, né, de 2019, e a argumentação é muito, muito reacionária, sabe? No sentido de, mas o processo, isso é um argumento jurídico, né? Que o processo não era constitucional e que era injusto com os roraimenses, né? Os brasileiros que passam por uma prova de 89 questões, já que o processo para o imigrante seria diferente, seria uma prova que via a equidade, né? Eu não posso tratar uma pessoa que vem de uma condição diferente como igual a outra que vem de uma outra condição, né? Então a gente tem que partir dessa igualdade, mas partindo da equidade, né? De dar oportunidades que condizem com a situação de cada um. Então, a defesa é que eles fizessem um processo como o nosso, que é difícil, que as pessoas fazem cursinho para passar, que tem poucas vagas, né? E, enfim, e eram vagas remanescentes, né? Que não eram ocupadas e que, como você disse, né? A universidade recebe aí por aluno e aumenta o seu recurso. Então, eu enxergo, né? O coletivo enxerga como um ato até de xenofobia, né? Que não quer dar oportunidade às pessoas que são diferentes, que vêm de fora, né? E eu vejo sempre os noticiários, a gente já está aí com muitos anos desse processo de imigração, mas quando sai a notícia de um homem que, sei lá, roubou ou, enfim, foi assaltado, coisa do tipo, é sempre o venezuelano, não é o homem mais, um homem de tantos anos, né? É o venezuelano. Então, eles já são tratados com muita diferença ainda, né, aqui. E aí a gente viu diversos atos de xenofobia, né, em Pacaraima, queimando aonde eles se abrigavam. Veio ainda hoje, essa semana, uma desapropriação da prefeitura de um lugar onde eles estavam se abrigando, né, então, assim, sabe, o que esperar de pior ainda, sabe? Tanto do Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal. Essa desocupação que você falou, que é terrível, né? No momento de pandemia, onde as pessoas não têm onde ficar, já não se justificava antes, e quanto mais agora, neste momento, pegou tanto os brasileiros quanto venezuelanos, né?
Porque nós tínhamos ali, nas quase 30 famílias que ali estavam, nós tínhamos várias famílias de brasileiros também. Mas, Trícia, eu quero uma pergunta assim também delicada, para você aí poder discernir a respeito. Eleições. Você, como uma jovem historiadora, futura professora de história, eu espero que em Roraima, viu, Trícia? Porque tem tempo que não tem concurso para história, professor de história aqui em Roraima. Mas uma pesquisadora, eu sei que você será uma grande pesquisadora na área de história. Qual seriam as principais demandas da juventude, né, para essas candidaturas que vão se apresentar à prefeitura da capital? Porque você, como estuda aqui, você tem uma relação da capital, mas seria interessante você também trazer um olhar do jovem do interior, já que você, apesar de morar de ser do interior próximo, né, que é o Cantá aqui, mas é uma jovem que morou no interior e que compreende as dificuldades que essa juventude tem. Como é que o jovem pensa? O que é que o jovem quer discutir com essas candidaturas? Eu acredito que essas candidaturas, elas têm que pensar a cidade como um todo e pensar a juventude não como um grupo que não tem diferenças, né? Porque a gente tem aí a juventude negra, a juventude periférica, os LGBTs, os indígenas. Então a gente tem que pensar numa cidade que seja inclusiva e que dê oportunidades, né? O que eu vejo é que é uma cidade que investe pouco em esporte, pouco em cultura. A cultura, ela muda tanto uma realidade, né? Dar, de fato, direito à cidade a essas pessoas, dar uma mobilidade de qualidade, praças, investimento educacional, de profissionalizar esses jovens, dar a oportunidade, de fato, para eles e ver essas diferenças, né? Perceber que eles não, que tem várias necessidades. E como os jovens já não, no âmbito de educação, já vai mais para o executivo, né, vai já mais para as escolas estaduais, eu falo muito em cultura. Eu acredito que inserir teatro, espaços de promoção de arte em geral, exibição de filmes, enfim, eu acho que é essa coisa que muda mais, sabe? Que move mais o jovem. E eu falo tanto aqui do Cantar como de Boa Vista, né? Eu resido aqui há um tempo já com os meus pais são professores aqui, mas eu eu tenho um vínculo muito maior com Boa Vista, mas eu vejo bastante a realidade daqui. E aqui não tinha praça. E de repente eles revitalizaram ali um pouco e eu vi como mudou, como as pessoas começaram a socializar mais numa praça simples, que não tem nem atividade cultural. E eu acredito que em Boa Vista precisa mais disso. Você tem que sair um pouco mais do centro e perceber isso mais na periferia. Quais são as atividades de fato que estão sendo ofertadas nesses espaços de praça e tal, mais distantes do centro. E eu acredito que, para mim, a pauta principal tem que ser para a juventude oportunidades de acesso à cultura e mobilidade. Eu acho que são pautas bastante urgentes para a juventude. Olha, eu quero agradecer imensamente esse teu tempo, né, da gente poder estar aqui conversando, desejar sucesso, né? Eu acredito que você, como uma liderança política dentro desse estado, dentro da cidade, tem muito a contribuir para as mudanças que tanto você almeja, acredita e defende. Então, eu quero agradecer imensamente e fica com você as suas palavras finais. Muito obrigada, Fábio, pelo esse espaço para a gente conversar. Nem considero muito uma entrevista, mas tipo uma conversa, uma troca aqui.
Espero que a gente consiga fortalecer mais a luta aqui em Roraima, que a gente está caminhando a uns passos um pouco pequenos, mas que futuramente eu acredito muito que vão ser largos e que a gente vai agregar mais pessoas para lutar por direitos, por igualdade, né, por uma sociedade justa. E é isso. Valeu. Para você, terça-feira, nos encontramos novamente em mais uma entrevista. Um abraço e muito obrigado.